Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando estava já perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado faze isso, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial, e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio e rezemos no íntimo do nosso coração, suplicando o auxílio do Espírito Santo para nos fazer compreender essa palavra. Rezemos. Só o Espírito Santo é capaz de nos fazer entender tudo, compreender tudo que Jesus nos fala. Amém. Irmãs e irmãos, agradecidos que estamos pela celebração tão bonita da festa, a colaboração de tanta gente, a participação de tanta gente. A festa de nossa padroeira, Nossa Senhora Auxiliadora, que combinou também com o encerramento das festas solenes da Páscoa. Domingo passado com a Santíssima Trindade e na quinta-feira com a festa de Corpus Christi. Encerramos esse ciclo das festas pascais. Hoje nós retomamos o tempo comum, que é o tempo em que a gente vai ver e pegar os textos do Evangelho da vida de Jesus, no comum da vida da igreja, dos apóstolos, os acontecimentos ao longo dos 3 anos da vida e do ministério de Jesus. Hoje nós retomamos a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 7.
versículo 1 ao 10º. No seu folheto é o número 10. Tome lá comigo. Com esse texto, a gente retoma a leitura do Evangelho e vai até o final do mês de novembro, lendo na sequência o Evangelho de Lucas. Visto que nós já tomamos muita coisa desse Evangelho, mas do final, a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus, a volta para junto do Pai. Agora nós voltamos lá no começo para ver a sequência desse texto. E hoje a palavra de Deus nos apresenta exatamente quem é Jesus no plano de Deus, no plano da fé. Quem é Jesus? Que diferença tem Jesus? Desculpe a grosseria da força de expressão, mas que diferença tem Jesus para o resto? Vamos lá? Número 9 do seu folheto. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Ele estava falando a um povo que o escutava. Isso é importante. Nós temos escutado muito essa palavra, ou essa noção que o Evangelho de Lucas nos dá sobre a escuta, o papel e a função importante da escuta de Jesus. Ele termina de falar ao povo que o escuta e entra em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade para onde Jesus mudou logo depois do seu batismo. Ele deixou Nazaré, onde morava com São José e Nossa Senhora, e se mudou para Cafarnaum, uma cidade nas margens do mar da Galileia, uma aldeia de pescadores e de comerciantes que comercializavam os peixes para aquela redondeza toda, e que inclusive exportava peixe para a Jerusalém ou para o norte, para a Síria. Jesus entra na cidade onde ele agora está morando. Morou nessa cidade 3 anos com os apóstolos. Vejamos o que acontece. Havia lá, leia comigo, havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Então, o cenário, o ambiente onde vai acontecer a cena. Cafarnaum, uma cidade, um vilarejo na margem do Mar da Galileia. Tem um oficial romano. Se você ler na sua Bíblia esse texto, provavelmente a tradução vai ser um centurião romano. Centurião era um destacamento militar do Império Romano, comandado por esse centurião, e esse destacamento militar tinha, centurião, 100 de homens, tinha 100 homens. Esse destacamento estava perto de Cafarnaum. A terra de Jesus, o país de Israel, estava invadido pelo Império Romano. O Império Romano espalhava por todos os territórios ocupados por ele, destacamentos militares, com 100 ou com mais, com a função de controlar o povo, na submissão das leis do Império Romano, mas com uma outra missão: cobrar impostos do povo. E aqui seguramente eram esses militares eram responsáveis por cobrar os impostos dos pescadores do Mar da Galileia. Lembra que, além de ser uma imposição política, militar, estrangeira, o Império Romano cobrava uma taxa de imposto elevada. E imposto de pescador, se lembre que Jesus tem 4 pescadores com ele, não é? Os primeiros apóstolos,
Pedro, Tiago, João e André. Então, já dentro do grupo de Jesus tinha gente que não gostava e não aceitava esse povo. Representavam todas as forças de opressão, de exploração política, exploração econômica, exploração militar. Esse oficial romano tem um empregado, que na sua Bíblia provavelmente vai traduzir por escravo. Que é melhor a expressão escravo do que empregado, porque não havia empregado nos moldes que tais como compreendemos hoje. Era um escravo. Ele estimava muito esse escravo e ele estava doente à beira da morte. Ele pede um favor aos anciãos. Aqui tem uma mistura que a gente precisa fazer uma distinção. Jesus com os apóstolos, pregadores do evangelho, missionários itinerantes que ficam andando e pregando o evangelho. A vila de pescadores, uma pequena aldeia de comércio. A vila era regulada, as normas e as regras daquela aldeia era decidida e encaminhada pelo conselho dos anciãos, que dependendo do tamanho da vila, variava de 7, de 30, de 70 anciãos. O conselho dos anciãos é o grupo dos mais velhos, homens, que era um tipo de conselho político, religioso, da religião judaica e da cultura do povo lá naquela aldeia. O oficial manda esses anciãos, o que não deveria ser normal, porque o comum era os judeus não gostarem de jeito nenhum daqueles que representavam o Império Romano. Ainda mais sendo os mais velhos de uma aldeia de pescadores, lá no norte do país, na parte rural e agrária, não soa bem essa relação que o Evangelho apresenta, um oficial militar pedindo favor aos anciãos. Mas vejamos o desfecho da cena. Tomem comigo. Versículo 4. Agora vem já um dado muito curioso para a gente entender o texto. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência, dizendo, leia comigo: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Aqui tem uma coisa curiosa para a gente entender o Evangelho de Lucas. Uma aliança política e econômica dos mais velhos da comunidade com a força militar do Império Romano. Ele até construiu para nós uma sinagoga. Se você for lá nessa aldeia, ainda tem as ruínas dela até hoje, de Cafarnaum. A casa onde Jesus morava fica mais ou menos daqui na igrejinha velha para mais longe um pouco dessa sinagoga. Para ser uma região rural, um interior, imagine a sinagoga como uma capela, onde no interior o povo rezava porque não tinha condições de ir todo sábado lá para Jerusalém. Então tinha um tipo de pequenas capelas para reunir aos sábados. E essa sinagoga tem as ruínas dela lá até hoje. Ela era muito imponente, era uma estrutura grande para ser capela do interior. Os anciãos estavam tendo uma relação misturando o interesse da fé com o aproveitamento político, que é a mesma coisa que bancada evangélica hoje em dia. Ou a nossa relação das comunidades com o poder político. Ou o poder daqueles que bancam com dinheiro a igreja. Presta atenção nisso. Essa comunidade tem experiência forte nesse campo para entender esse evangelho. Prestemos atenção nisso.
Eles dizem a Jesus com insistência: o oficial merece, porque ele estima nosso povo e ele até construiu uma sinagoga, uma capela para nós. Agora vem a surpresa, vamos ver? Tem gente que procura nós padres com esse argumento: padre, vamos lá visitar tal pessoa porque ela merece. Eu gosto sempre de responder: não, eu vou lá não porque ela merece, ainda que ela não merecesse. E se ela não merecesse, ela precisaria mais da minha presença do que alguém que merece. Porque alguém que merece já tem a atenção da família, dos amigos, não tem? Não tem? A igreja não pode se constituir como uma instituição que devolve favores para quem presta favor para ela. Isso não é a identidade de Cristo e da igreja e de uma verdadeira religião. Versículo 6, vejamos o desfecho. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Parece que Jesus não está nem aí por esse pedido arrogante dos anciãos, esse pedido quase que, nós temos que pagar o que ele fez por nós. Jesus põe-se a caminho. Porém, leia comigo. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus. Presta atenção na reza do oficial. Você compara aquela reza dos anciãos, falando para Jesus: vai lá, ele merece, porque ele até construiu uma sinagoga, com essa outra oração que os amigos do oficial dirigem a Jesus em nome do oficial. Leia comigo. Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado faz isto, ele o faz. Senhor, não faz isso não vem na minha casa não, eu não sou digno. Irmãs, irmãos, a oração de um pagão, representando toda a força de pecado e de opressão que os judeus consideravam, a oração de um pagão entrou na missa, mas o pedido dos anciãos não entrou na missa. Quando nós celebramos a Eucaristia, depois de rezar o Pai Nosso, rezar pela unidade e pela paz, nós contemplamos o pão sendo repartido, rezando e invocando o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Depois o padre toma um pedaço do corpo do Senhor e o cálice, eleva e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a igreja responde o quê? A partir de hoje, a gente não vai dizer xoxinha assim mais não, tá bom? Sabe que já tiveram muitas vezes em que eu, na maior empolgação do mundo, e até cansado, mas cansado mesmo, sabendo da seriedade da grande, extraordinária obra que Cristo está realizando aqui, eu pego força lá do fundo de mim e digo, gritando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja já está arriada de um domingo cansado, de um almoço pesado, de caloria. Responde assim, quase que abrindo a boca: Senhor, eu não sou digno, entrei em meu orado. Dizendo essa palavra, serei salvo. Dá uma vontade de pegar o microfone e falar: não é assim que você tem que dirigir a Jesus na almoçada.
Sério, me assusta. Me assusta a forma com que a gente se relaciona com Jesus. Quando nós recebemos Jesus aqui, daqui um pouco, não é um pedaço de hóstia ou um pedaço da carne de Jesus que eu vou comer. Não é um pedaço, um pouco do cálice ou um pouco do sangue que eu vou receber. O pão e o vinho consagrado é Jesus. Tomai e comei, isso é meu corpo, tomai e bebei, isso é meu sangue. Nós tomamos Ele. Portanto, o que nós vamos dizer daqui um pouco, e eu espero que hoje, quando eu disser, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, espero que essa igreja reaja como nunca reagiu na vida. Combinado? Sabe por quê? Porque essa oração vinda de um pagão, de um estrangeiro, de um que representava as doutrinas mais absurdas, porque para um oficial romano, ser cidadão romano, imagina ser representante do imperador num destacamento militar, incluía como critério para ele ser funcionário do Império Romano, ele fazer um juramento que ele acreditava que o imperador era Deus. Entendeu? Todo cidadão romano, para ser cidadão romano, tinha que declarar que o imperador vivo, que atualmente estava no governo, era Deus. Então, a profissão de fé desse camarada é muito diferente do pedido dos anciãos. Ele diz para Jesus, numa humildade, numa piedade profunda: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Senhor, eu sou uma autoridade militar, tem quem manda em mim, e tem também aqueles em quem eu mando vai, ele vai, eu mando vem, ele vem, eu digo faz isso, ele faz. Senhor, o que eu preciso, mais do que da presença do Senhor lá em casa, presta atenção nisso, igreja. Senhor, o que eu preciso é da autoridade do Senhor entrando na minha casa. Tem muita gente na igreja que quer Jesus lá em casa, mas não aceita a autoridade de Jesus lá na sua casa. Tem ou não tem? Senhor, o que eu quero é outra coisa. Eu preciso da autoridade do Senhor na minha vida, nos sofrimentos da minha casa, nas enfermidades da minha casa, nas dores da minha família. Senhor, eu não sou digno, não precisa perder tempo lá não. Eu preciso que o Senhor diga, faça, e as coisas vão se fazer na minha casa. E é impressionante, porque os anciãos eram amigos, entre aspas, do imperador, vieram a Jesus dizendo: olha, nós devemos favor demais para esse cara já montou um esquema para nós, já construiu uma igreja, uma sinagoga, vai lá, nós vamos ficar bem demais com ele, se o Senhor fizer esse trem para ele. Os anciãos nem acreditavam em Jesus nada. Quando o oficial vê que Jesus está indo para a casa dele, o oficial manda amigos dele dizer: fala para Jesus que eu mandei dizer, eu não sou digno de que o Senhor entre em minha morada, mas diz uma palavra. A diferença do pedido dos anciãos, interesseiros, uma religião de gambira, dá o dízimo e dá a oferta que você vai receber a atenção de Deus. Para muita gente, ela pensa que Deus age na vida dela a partir do poder do bolso dela, e não a partir da humildade do coração dela. E a nossa pregação do Evangelho, ela foi contaminada. Na igreja tem muitos pregadores assim, que dízimo e oferta é mais importante que a salvação,
e é mais importante do que a submissão ao Evangelho e à vontade e à autoridade de Jesus. Não são poucos os líderes das comunidades nossas, as famílias, as lideranças nossas, que se tornam encabrestados por lideranças políticas, que porque ajuda a construir uma igreja, ou trabalha e doa alguma coisa, tem que trabalhar para ele, porque ele foi bonzinho para nós. Isso existe ou não? Esse esquema é diabólico. Esse esquema não é o de Cristo. Esse não é o do Evangelho. Jesus, olha a reação de Jesus. Quando os amigos do oficial dão para Jesus esse recado, versículo 9. Leia comigo. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse, leia, igreja, bem firme. Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Gente, irmãs, irmãos, nós não temos noção da força dessa palavra de Jesus para aquele grupo dos velhos da igreja, dos anciãos, que foram pedir a Jesus um favor porque o oficial tinha ajudado a construir a igreja para eles. Quando Jesus fala assim, eu declaro para vocês que nem mesmo o povo de Israel, no meio do povo de Israel eu encontrei tamanha fé, Jesus está dizendo, essa fé de gente pagã está mais autêntica do que aqueles velhos lá da sinagoga que vieram dizer para mim que eu tenho que ir lá porque devem favor. Mas o mais impressionante é o que vem agora. Veja, versículo 10, leia comigo. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Moral da história. É bem pesado, pode falar? Pode? Moral da história. É bem pesado, pode falar? Escuta essa. Pesado também para mim, né? Não é pesado eu dizer para vocês, é pesado também para mim escutar isso. Levante a sua mão para o céu, diga comigo. Hoje, ao voltar para minha casa, eu vou encontrar a minha casa. Como eu apresentei a Jesus. A minha casa está. Do jeito que eu rezo. Pode abaixar a sua mão. A sua casa está do jeito que você reza. Está entendendo isso? Se está um peteco, é porque a sua reza é um peteco. Se está um pampeiro, é porque a sua reza é um pampeiro. Se está uma unção, é porque a sua oração é uma unção. Está claro? Se a sua relação com Jesus é baseada na arrogância, na prepotência, quantas pessoas dizem isso? Padre, será possível? Padre, eu sou correto, pago minhas contas, sou fiel, nunca fui infiel, ajudo na igreja, dou o meu dízimo, tal e tal coisa que está na igreja. Padre, como é que deixa a minha casa, na minha vida, na minha saúde, no meu filho acontecer isso, Padre? Jesus hoje responde para quem pensa assim. Jesus hoje responde assim: a sua casa está do jeito que você reza. Se você reza com arrogância, na sua casa impera a arrogância. Se você reza de forma interesseira, a sua casa reina gente interesseira, pilantra. Entendeu? Se você reza com humildade e piedade, na sua casa você vai encontrá-la hoje, ao voltar para casa, reinando a piedade e a humildade. Tá claro? Tá mesmo?
Cuidado, porque isso não é simples. Não tem aquele ditado, você é o que você come, você é o que você veste? Nós podemos dizer também, você é o que você reza. Você é o que você fala, não só você é, a sua casa é. O que nós encontramos no mundo de hoje é uma quantidade de gente que está na igreja, mas que não se submete à autoridade de Jesus. Saindo da igreja, eu tenho repetido isso, vocês me perdoem, pais, mães, vô e vó, ensinando errado para os seus filhos. Vamos para a igreja que o Papai do Céu vai te abençoar e vai ajudar você a conseguir tanto que você quer. Mentira. Vamos para a igreja para você aprender o que o Papai do Céu quer, para que você deixe o Papai do Céu fazer a vontade dele na sua vida. Entendeu? Vamos para a igreja para você escutar a palavra de Deus e permitir que a autoridade de Deus entre na sua vida. Ainda que as coisas na sua vida fiquem completamente diferentes do que você quer, mas se ficar do jeito que Deus quer, vai ser infinitamente melhor para você. Entendeu? Entendeu mesmo? Você quer uma coisa, achando que vai ser bom para você, e Deus quer uma coisa completamente diferente do que você quer, porque Deus não quer que as coisas fiquem boas só para você. Deus quer que as coisas fiquem boas para todo mundo que está lá. Irmãs e irmãos, isso supõe uma fé submissa. Tem gente que tem medo de ser submisso à vontade de Deus e acaba sendo submisso aos que lhe faz favor o tempo inteiro. Tem gente que tem medo de ser serva e servo de Deus e acaba sendo escrava e escravo dos donos deste mundo, devendo favor o tempo inteiro. Tem ou não tem? E até na igreja. Repito, até na igreja. Vocês, os mais velhos da comunidade, sabem de que é que o evangelho está falando. Se ajudou um pouquinho, tem autoridade, tem o direito de querer ser sua autoridade, você tem que votar nele. E não vota não, para você ver onde vai parar a sua vida. Pegue comigo a segunda leitura. Espero que hoje muita gente refaça o seu planejamento dos votos também, em quem vai votar. O critério não pode ser porque fez favor para mim ou para minha igreja. Essa fé que Jesus fala, nem em Israel encontrei tamanha fé. Essa fé tem que ser uma fé que se submete à autoridade de Deus e que não permita ninguém abalar essa sua fé. Ninguém, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, tribulações. Lembra daquele texto de Paulo? Nem nudez, nem perigo, nem espada, nada deve te abalar nisso. Paulo aos Gálatas. Paulo passou na Galácia, uma região grega, fundou várias comunidades, pregou o evangelho, criou comunidades e foi embora para outra região. Daí um pouco alguém escreve uma carta para ele dizendo: Paulo, você passou por aqui, pregou o evangelho com tanta paixão, com tanto entusiasmo. Depois que você foi embora, vieram os pregadores chinfrim dando umas opiniões erradas. Está todo mundo escapulindo da igreja e para as falsas doutrinas. Olha o que Paulo fala. Eu, Paulo, apóstolo, não por iniciativa humana, nem por intermédio de nenhum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Admiro-me
de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou, na graça de Cristo, e de terdes passado para um outro evangelho. Leia comigo, versículo 7. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Um monte de gente que vem na igreja, escuta a pregação, escuta a doutrina, escuta o evangelho, escuta a pregação verdadeira do evangelho, sai daqui, acorda à noite preocupado com os problemas, com a dor no estômago, com medo do resultado dos exames, com medo do desemprego, preocupado com os filhos, liga a televisão e o rádio, a doutrina que estiver passando lá, acredita nela. Tem muitos católicos que vêm conversar comigo para pedir um conselho. Quando a pessoa começa a conversar, eu digo assim: isso que você está falando não é doutrina? Eu pergunto a pessoa assim: você é de que religião? Que isso, padre? O senhor me vê, estou lá na missa todo domingo. Eu falo: mas essa sua forma de falar revela que a doutrina que está na sua cabeça não é a doutrina verdadeira do evangelho. Quem é que está influenciando a sua opinião na fé? Aí ela começa a falar. E aí vem borracha. Aí vem bagaço. Presta atenção no rigor de Paulo. Os meninos de vocês, pais e mães, aprendem na escola que a igreja católica, que as igrejas, a igreja católica mais, né, porque a igreja tem 2000 anos de história, é prepotente. Imagina que igreja tem autoridade para excomungar alguém. Presta atenção nesse texto de Paulo agora. Leia comigo. Pois bem. Até parece que Paulo vai falar bem sossegado. Presta atenção no que ele fala. Versículo 8. Leia comigo. Pois bem, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. Minha gente, Paulo não fala assim: mesmo que um falso pregador, mesmo que um anjo disfarçado, um anjo do mal vindo do inferno disfarçado. Paulo fala: pois bem, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. Leia. Como já dissemos e agora repito. Leia. Se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excomungado. Nós não temos essa força da autoridade do evangelho em nós. A palavra do evangelho, da doutrina do evangelho em nós não tem autoridade. Qualquer opinião, qualquer pregador, qualquer zoador de doutrina besta muda a nossa opinião e a gente sai desembestado por aí. É só acontecer uma tribulação, uma dificuldade. O que é que a meninada, os filhos e filhas e netos de muitos dos mais velhos que estão aqui, dizem como argumento porque é que foi parar noutras falsas doutrinas? Porque eu estava enfrentando tribulação e lá na igreja não conseguia nada. Agora onde eu estou conseguindo o que eu quero. E tem pai e mãe que diz assim: padre, mas tá bom, né? Eu falo: não tá bom não. Porque se alguém ensinar um evangelho diferente daquele que você, pai e mãe, recebeu, se alguém pregar uma doutrina diferente daquela verdadeira que você recebeu dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados e da sua igreja, se alguém pregar um evangelho diferente, seja... Gente, essa palavra é dura demais. Se você der conta de a partir de hoje, quando alguém vier zoar com você com doutrina errada, dizer: irmã, irmão, a pregação do evangelho que eu recebi, a autêntica fonte que eu recebi,
Paulo aos Gálatas diz que mesmo que um da minha igreja ou algum anjo vindo do céu me pregasse o evangelho diferente, eu tenho que excomungar. E nós somos um bando de banana, um bando de casca, de palha. Nós não temos firmeza nenhuma no argumento da fé, na autoridade da fé. O centurião pede a Jesus: Senhor, eu não sou digno, o Senhor não precisa vir fisicamente, mas põe a autoridade da fé, põe a autoridade do que eu creio em Ti dominando na minha casa, e vai ter salvação na minha casa. Irmã e irmão, é uma pena que para muitos pais, os filhos escolhem o que quer. E para muita gente que está na igreja, a igreja tem que se submeter e fazer a vontade dela, porque ele patrocinou a construção da igreja. Versículo 10, ainda da segunda leitura. Será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar aos homens? Leia comigo. Se eu ainda estivesse preocupado em agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Não seria servo de Cristo. Irmã e irmão, não temos que votar em ninguém, não temos que fazer dever, arrastar. Tantos jovens dizem assim: padre, lá no meu serviço, meu chefe é da igreja tal, eu estou indo lá, mas mais assim, né, padre, o senhor entende, porque para a gente conseguir alguma coisa, o senhor sabe, né? Eu falo: não sei não, não sei, não quero saber desse tipo de coisa não. Não tem que ir não. Mas não tem mesmo. Tem que dizer para esse chefe: o que me garante aqui é a qualidade do meu trabalho, é a dignidade do meu trabalho. O evangelho que eu recebi, a formação verdadeira, me dá autoridade para que, ainda que seja chefe meu, se vier ensinando para mim uma coisa diferente, seja... Tem muita igreja que excomunga o padre se o padre não fizer o que ela quiser. Lideranças que o padre não vale nada porque não faz o que eu quero. Ainda diz assim: nós somos os tradicionais daqui dessa comunidade. Que bobagem. Que argumentinho mais sem Cristo. Que argumentinho mais mundano. Que argumentinho mais dos anciãos. Irmãs e irmãos, queiramos hoje voltar para nossa casa como os mensageiros que voltaram para a casa do oficial e encontraram a perfeita saúde. Levante a sua mão direita para o céu. Reze comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio, mas aumenta a minha fé. Jesus, eu creio, e dá-me a graça, dá-me a coragem, de permitir, de aceitar, de acolher a autoridade do Senhor na minha casa, na minha vida pessoal, na minha família, no meu trabalho, na escola e até na igreja. Senhor, dá-me a graça de encontrar as coisas lá em casa, guiadas pela autoridade do Senhor. Incline a sua mão, põe a mão no seu coração e converse com Jesus. Peça a Jesus para ajudar você a entender o mistério e a graça que é aceitar a autoridade dele. Aceitar
que Ele entre na sua casa, que Ele entre nas enfermidades lá da sua família, para curar as enfermidades físicas, as enfermidades morais, as enfermidades espirituais, tudo aquilo que na sua casa e na sua família está doente. Peça a cura através da presença, da autoridade de Jesus, estabelecendo na sua casa o reino de Deus, a vontade do Pai. Fale com Jesus. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Dai-me uma fé viva, Uma fé nova. dai-me uma fé nova, Traduzida na vida. traduzida na vida, Testemunhada. testemunhada No amor pelos irmãos. no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, Dá-me uma fé nova. dai-me uma fé nova, Traduzida na vida. traduzida na vida, Testemunhada. testemunhada No amor pelos irmãos. no amor pelos irmãos. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, e eu serei salvo, e a minha casa será salva, minha família será salva. Senhor, eu não sou digno de que entreis em mim, mas dizei uma palavra e salva-me. Salva-me das enfermidades espirituais, físicas e morais. Salva minha mente, meu coração, meu corpo, minha alma, meu espírito, de toda fragilidade, de toda enfermidade, sobretudo a grande enfermidade da fraqueza na fé. Salva-me dessa enfermidade, Senhor. Salva minha família da fraqueza na fé. Põe sua autoridade lá em casa, nas relações nossas, no trabalho, na escola dos jovens e crianças. Põe sua autoridade, Senhor, e não permita que nenhuma pessoa, nenhum anjo vindo do céu, mude a minha fé em Ti, minha confiança em Ti. Mude a doutrina do Evangelho que eu recebi da Sua igreja. Meu Jesus, meu Senhor, minha consolação.
Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Levante as suas mãos bem alto para o céu. E com todo o vigor, com toda a unção, renove a sua fé.